Filho, filha, por que você está tão cansado? Eu vi quando você tentou sorrir, mesmo com o coração quebrado. Eu estive lá quando ninguém te entendeu, quando a culpa apertou, quando a ansiedade tirou seu sono. Eu sei o que te dói. Eu conheço esse silêncio que grita dentro de você. Se essa mensagem já tocou algo em você, se inscreva agora, porque as próximas palavras podem mudar sua forma de viver cada dia ao meu lado. Vamos caminhar juntos pelas 30 lições mais profundas que eu, Jesus, deixei para você viver hoje. Lição 1. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Há momentos em que tudo dentro de nós grita por descanso, mas não é o tipo de cansaço que o sono resolve. É aquela exaustão da alma. Quando você já não tem forças para sorrir, para lutar, para acreditar. Você acorda, mas parece que acordou apenas para sobreviver mais um dia. E às vezes se pergunta, até quando isso vai durar? Jesus viu esse peso que ninguém entende. Ele viu quando você engoliu o choro, quando disse, tá tudo bem, mas não estava. E aí ele te chama, com uma voz que não julga, que não exige, que não pressiona. Ele só diz, vem, só vem, com o que você tem, mesmo ferido, mesmo fraco, mesmo duvidando. Jesus não está esperando que você se arrume por dentro antes de procurá-lo. Ele é o lugar onde você pode descansar enquanto ainda está bagunçado. Ele é alívio para o agora, não só promessa para o futuro. Escuta isso agora. Hoje, pare por um instante, feche os olhos e diga, Jesus, eu venho. Cansado, mas eu venho. Fale com ele como quem desaba, como quem deixa o peso cair aos pés de um amigo. Lição 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Você já teve aquela sensação de que tudo está fora do seu alcance? De que por mais que tente, as coisas simplesmente não estão sob seu controle? Parece que a vida vai escapando pelos dedos e você não consegue segurar nada. Talvez você esteja tentando manter uma família de pé, ou tentando se manter firme quando ninguém te apoia, ou apenas tentando sobreviver por dentro, sem que ninguém perceba o caos. Foi para momentos assim que Jesus disse essas palavras. Ele sabia que viriam dias em que o coração ficaria perturbado, em que as notícias ruins viriam de todos os lados, em que os medos cresceriam e você se sentiria pequeno. E ainda assim, ele olha nos seus olhos e diz, ei, não se turbe, não perca o chão, eu estou aqui. Crer em Jesus não é fugir da dor, é ter onde ancorar o coração em meio a ela. Escuta isso agora. Você não precisa controlar tudo. A fé verdadeira não nasce quando tudo está calmo, mas quando você diz, mesmo sem entender, eu confio. Respire fundo, entregue, confie. Ele está no controle que você perdeu. Lição 3. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Sabe aqueles dias em que você se pergunta, Deus, o Senhor me esqueceu? Dias em que você ora e só ouve o silêncio, em que tudo ao seu redor desmorona e o céu parece fechado? Talvez você esteja vivendo um desses dias agora e o coração vai acreditando devagar naquela mentira sutil. Deus tem coisas mais importantes, eu sou só mais um. Mas não, você não é invisível para Deus. Cada lágrima sua é incontada. Cada pensamento escondido, Ele conhece. Você pode até não sentir, mas Jesus está ali, firme, presente, silencioso, mas não ausente. Quando Ele disse, estarei com vocês todos os dias, Ele incluiu os dias ruins. Aqueles dias que você nem queria levantar da cama, os dias em que você caiu, os dias em que você gritou por dentro e ninguém ouviu. Ele estava lá. Escuta isso agora. Hoje, mesmo que você não sinta nada, fale com Ele.
não com palavras ensaiadas, mas com verdade. Diga: Jesus, eu me sinto esquecido, mas escolho crer que o Senhor está aqui, e repita isso mesmo com a voz tremendo: você não foi deixado, você foi amado até o fim. Lição 4. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Tem dias em que o medo entra sem bater. Ele se instala no peito como um peso, medo de perder alguém, de não dar conta, de falhar de novo, de ser abandonado, de não ser suficiente. Foi assim com os discípulos naquele barco. A tempestade rugia, o mar ameaçava engolir tudo, e no meio do caos vem Jesus, andando sobre o impossível. Eles gritam, achando que era um fantasma. Mas Jesus diz: sou eu. Não o tenham medo. Ele não mandou o vento parar de imediato. Ele não disse que o barco não balançaria mais. Ele só disse: sou eu. E isso bastava. Porque quando Jesus está presente, o medo já começa a perder força. Escuta isso agora. Você pode até estar no meio da tempestade, mas feche os olhos por um momento e diga: Jesus, se és tu, fala comigo agora. E ouça com o coração: sou eu, não tenha medo. Talvez o vento não pare hoje, mas você não vai afundar. Se você já sentiu esse medo, escreve aqui nos comentários: Jesus, mesmo com medo, eu confio em ti. Vamos transformar o espaço dos comentários em um lugar de fé, onde os corações se encontram e oram juntos. Lição 5. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, 10, 11. A culpa é uma prisão silenciosa. Ela sussurra que você estragou tudo, que não merece perdão. Ela aparece nas memórias que doem, nos erros que ninguém viu, nas escolhas que ainda te assombram. Talvez você tenha dito algo que machucou, ou se afastou de Deus por vergonha, ou simplesmente não consegue se perdoar, mesmo sabendo que Ele perdoa. Mas Jesus olha para seu coração agora, como olhou para aquela mulher apedrejada. Não com julgamento, mas com compaixão. Ele não ignorou o erro dela, mas também não a envergonhou. Ele a libertou com uma frase que cura até hoje: nem eu te condeno. Porque ele sabia que onde há arrependimento, há graça. Onde há confissão, há abraço. E onde todos apontam o dedo, ele estende a mão. Escuta isso agora. Você não precisa viver em culpa eterna. O arrependimento verdadeiro não te enterra. Ele te levanta. Hoje, diga a Jesus: eu errei, mas me entrego a ti porque sei que ainda sou amado. E receba paz, porque o sangue de Jesus cobre até aquilo que você nunca conseguiu esquecer. Lição 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Lucas 12, 6, 7. Há dias em que você se sente invisível, você se doa, tenta agradar, tenta ser forte, mas parece que ninguém percebe seu esforço, ninguém vê suas lágrimas no chuveiro, ninguém repara no seu silêncio que grita por dentro, e aos poucos uma voz vai surgindo dentro de você: eu não sou importante, eu sou só mais um. Mas Jesus interrompe essa voz com outra verdade: você vale, você importa, você é lembrado por Deus. Nem os pardais, aves simples e pequenas, são esquecidos. Imagine você, que foi criado com tanto cuidado, com propósito, com eternidade no coração. Você vale mais do que pensa. Mesmo quando o mundo não nota, Deus te observa com amor. Mesmo quando você se sente nada, o céu inteiro sabe seu nome. Escuta isso agora. Hoje, recuse acreditar que você é irrelevante. Mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, sua vida tem valor aos olhos do Pai. Diga em voz baixa, mas com fé: Senhor, mesmo que ninguém veja, eu sei que sou teu.
e deixa essa certeza preencher o lugar vazio onde a rejeição tentou morar. Lição 7. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Às vezes, o que você chama de fé parece mais dúvida do que certeza. Você ora, mas com voz trêmula. Você crê, mas no fundo tem medo de não ser ouvido. E aí vem a culpa: minha fé é pequena demais. Talvez por isso Deus não responde. Mas Jesus nunca exigiu uma fé perfeita. Ele não esperava que você fosse forte o tempo todo. Ele só pediu uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena, mas viva. Uma fé que, mesmo vacilante, se move. Porque não é o tamanho da fé que move montanhas. É o tamanho do Deus em quem você crê. Escuta isso agora. Se hoje tudo o que você consegue dizer é: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, isso já basta. Ele ouve, ele honra, ele se aproxima de corações sinceros, não de corações perfeitos. A fé fraca em um Deus forte ainda é fé poderosa. Lição 8. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra provada, angular, preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Isaías 28:16. Você já olhou para a vida dos outros e pensou: todo mundo está indo, menos eu. Já era para eu estar casado. Já era para eu ter vencido isso. Já era para eu ter conseguido. Essa sensação de atraso rouba a paz. Você vê pessoas avançando, recebendo respostas, realizando sonhos, e tudo em... Você grita: Deus, e eu? Mas Deus não trabalha no nosso relógio. Ele não chega antes, nem depois. Ele chega no tempo certo. Enquanto parece que nada está acontecendo, Ele está formando coisas profundas dentro de você. Caráter, fé, raízes, confiança. Lembra de Lázaro? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que ele estava morto. Humanamente, era tarde demais. Mas para Jesus, nunca é tarde quando Ele é o dono do tempo. Escuta isso agora. Não se desespere por ainda não ter acontecido. Talvez o atraso seja um preparo. Talvez a espera seja o caminho para algo maior do que você pediu. Confie, espere. Ele não se esqueceu do seu nome. Se essa palavra falou com seu tempo de espera, escreve aqui nos comentários: eu escolho confiar, mesmo sem entender o tempo. Vamos nos apoiar na fé, um ajudando o outro a esperar com esperança. Lição 9. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Há feridas que não doem mais no corpo, mas sangram na memória. Palavras que você disse e se arrepende. Decisões que não pode voltar atrás. Coisas que, se pudesse, faria diferente, mas não pode. E aí, mesmo perdoando os outros, você não se perdoa. Se sente preso ao que foi. Se olha no espelho e ainda vê o erro estampado. Mas Jesus, pendurado na cruz, olhou para quem o machucou e disse: Pai, perdoa. Não, porque eles mereciam, mas porque o perdão é maior do que o passado. Se ele pôde perdoar quem o feriu de forma tão brutal, ele também pode perdoar você. E mais, ele quer ensinar você a se perdoar também. Escuta isso agora. O perdão não apaga o passado, mas ele abre um caminho novo. Hoje, diga: Senhor, se o teu perdão me alcançou, então eu também me libero. Deixe a graça preencher o lugar onde a culpa te prendia. Lição 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Nem sempre a fraqueza é física. Às vezes é emocional, espiritual, silenciosa. É aquele momento em que tudo dentro de você diz: eu não consigo mais. Você tenta orar, mas não tem palavras. Você tenta continuar, mas sente que está por um fio e pensa: como Deus pode me usar se estou tão fraco assim? Mas foi exatamente na fraqueza
que o apóstolo Paulo ouviu essa resposta divina. A minha graça te basta. Não disse, sua força te basta, nem sua fé te basta, mas a graça. Porque a força que sustenta você não é sua, é dele. E quanto mais você reconhece sua limitação, mais espaço dá para Deus agir com poder. Escuta isso agora. Se tudo o que você tem hoje é fraqueza, traga isso para Jesus. Não esconda, não lute contra, apenas entregue. E diga, Senhor, eu não consigo, mas o teu poder age em mim. Isso é fé, isso é graça. Lição 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Orar nem sempre é fácil. Às vezes parece que estamos falando com o vento. Você se ajoelha, fala, chora e o silêncio continua. Você olha para o céu e pergunta, será que Deus ainda me ouve? Jesus sabia que viriam dias assim. Por isso ele disse, peça, busque, bata. Não como um ritual vazio, mas como uma persistência cheia de fé. Porque oração não é sobre palavras bonitas. É sobre um coração desistir de conversar com Deus, mesmo sem respostas imediatas. Ele ouve, mesmo quando tudo em você duvida, mesmo quando a voz sai fraca, mesmo quando a oração é só um sussurro entre lágrimas. Escuta isso agora. Continue orando, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Diga, Senhor, talvez eu não veja a porta, mas continuo batendo, porque confio em Ti. Cada oração sua está sendo ouvida, e nenhuma delas é em vão. Lição 12. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Esperar pode ser uma das experiências mais solitárias da alma. Você ora, espera, crê, espera, chora e continua esperando. E às vezes parece que Deus se esqueceu de descer até sua dor. Mas esse versículo nos mostra algo lindo. Ele se inclinou para mim, o Criador do universo, se inclinando até o chão para ouvir você. Mesmo quando a resposta demora, Ele está presente no processo. Mesmo no silêncio, Ele está escrevendo algo em você e por você. Tempo de espera é tempo de amadurecimento, de rendição, de preparo. Escuta isso agora. Não corra antes do tempo. Não fuja da espera. Aquieta teu coração e diga, Senhor, mesmo que demore, eu confio que estás se inclinando para mim. Se essa palavra te encontrou no meio da sua espera, se inscreva aqui no canal. Tem muita coisa que Deus ainda quer te dizer. E talvez uma dessas palavras seja exatamente a resposta que você tanto pediu. Lição 12. E o que estava assentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Tem memórias que ainda doem, como se tivessem acontecido ontem. Situações mal resolvidas, traumas, perdas, erros. Você tenta seguir, mas o passado sempre volta. Volta nas noites de insônia. Volta nos gatilhos que só você entende. E parece que aquilo que passou ainda tem poder demais sobre o seu presente. Mas Jesus não é um Deus que apenas aceita o que passou. Ele transforma. Ele redime, ele pega o que parecia perdido e escreve uma nova história, porque para ele nunca é tarde demais para recomeçar. O trono dele não é só um lugar de autoridade, é um lugar de renovação, de cura, de recomeço. Escuta isso agora. Feche os olhos por um instante e entregue a Deus aquilo que você nunca conseguiu enterrar de verdade. Diga, Jesus faz novo o que ainda dói em mim. Ele sabe reescrever histórias e pode fazer isso com a sua. Lição 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Poucas dores são quanto a de não ser compreendido. Você tenta explicar, mas as palavras falham. Tenta abrir o coração, mas sente que ninguém realmente escuta. E aos poucos vai guardando tudo, engolindo lágrimas, disfarçando cansaços, fingindo que está tudo bem,
Mas Jesus não é apenas um Salvador, Ele é o bom pastor, o único que realmente conhece o que se passa dentro do seu coração. Ele entende o que você não consegue expressar. Ele traduz o que nem você sabe nomear. O pastor não abandona quando a ovelha se perde. Ele vai atrás, ele carrega no colo. Ele cuida. Escuta isso agora. Você não precisa mais fingir. Hoje apenas diga: Jesus, eu preciso que alguém me entenda. E eu sei que o Senhor me entende. Deixe o bom pastor cuidar da sua alma cansada. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Lição 15. Porque ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. A solidão não é apenas estar sozinho, é se sentir sozinho, é estar cercado de gente assim e sentir um vazio. É olhar para o celular e ver que ninguém mandou mensagem. É ter vontade de conversar, mas não saber com quem. Talvez você esteja vivendo isso agora e ache que ninguém se importa, que você não faz falta, que sua presença não é lembrada. Mas Jesus vê. Ele vê quando você se cala, quando se esconde, quando desiste de tentar de novo. E ele vem com essa promessa que ecoa como cura: nunca te deixarei. Mesmo quando todos foram embora, mesmo quando ninguém notou sua ausência, ele ficou e continua aí, do seu lado. Escuta isso agora. Fale com ele, mesmo em silêncio. Diga apenas: Jesus, fica comigo. Porque ele já está aí, só esperando você perceber. Se essa palavra falou com você, curta esse vídeo como um amém silencioso. Às vezes o simples gesto de clicar em um coração já é uma oração. Lição 16. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5:8. Alguns dias parecem o fim da linha. Você olha para os lados e só vê cansaço, e só enxerga perdas. Olha para frente e não vê nada. Você já tentou, já caiu, já se decepcionou tantas vezes que parou de tentar levantar. Mas Jesus se aproxima do homem paralítico e pergunta algo que parece estranho: queres ser curado? Talvez a pergunta hoje seja outra: você ainda quer recomeçar? Jesus não espera que você tenha forças. Ele só pede que você creia na voz dele. Uma voz que diz: levanta, anda, eu ainda tenho um caminho para você. Escuta isso agora. Não importa há quanto tempo você está parado, nem quão ferido você se sente, a voz de Jesus ainda tem poder para te levantar. Feche os olhos e diga: Senhor, mesmo sem forças, eu me levanto pela tua palavra. Lição 17. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10:39. Perder dói. Dói quando é um emprego, um sonho, um relacionamento. Dói quando é uma amizade que se desfaz. Ou quando você se olha e já não reconhece quem era antes. E no fundo, parece que algo em junto você com aquilo morreu. que se perdeu. Mas Jesus disse que existe uma perda que, na verdade, é ganho. Que existe um fim que, na verdade, é recomeço. Porque quando tudo o que você tinha se desfaz, sobra o essencial, Ele. Às vezes, Deus permite que algumas coisas caiam, para que você descubra que ainda está de pé. Não porque tinha tudo, mas porque tem a Ele. Escuta isso agora. Entregue o que se foi. Deixe de tentar reconstruir o que já não cabe no novo de Deus. Diga: Senhor, se perder isso, me fez encontrar de verdade, então valeu a pena. Lição 18. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Tem momentos em que tudo parece desconectado, problemas sem explicação, portas fechadas sem motivo, feridas sem sentido, e o coração pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus enxerga a história completa. Ele vê o quadro todo, enquanto nós só enxergamos uma parte. E mesmo aquilo que hoje dói, Ele está entrelaçando em algo maior.
Mesmo as perdas, os atrasos, os nãos, têm um propósito escondido na eternidade. Ele não desperdiça a dor, ele transforma, ele tece beleza até dos dias mais escuros. Escuta isso agora. Hoje, mesmo sem entender, diga: Senhor, eu confio que estás usando até isso para o meu bem. Você não foi esquecido, você está sendo conduzido. Se essa lição falou com o que você está vivendo, comenta aqui: Senhor, me ajuda a confiar no teu propósito. Seu comentário pode virar oração para outros corações que também estão sem entender. Lição 19. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. A dúvida não é sempre falta de fé. Às vezes, é o eco da dor. É o coração tentando entender o que os olhos não veem. É como Tomé, que viu a cruz, mas ainda não conseguia crer na ressurreição. E Jesus não o rejeitou por isso. Não gritou, não se afastou, apenas se aproximou e disse: toca, vê, estou aqui. Porque Deus não tem medo da sua dúvida. Ele se revela mesmo quando a fé está trêmula. Mesmo quando você diz: eu quero crer, mas estou ferido demais. Escuta isso agora. Se sua fé está vacilando, não fuja de Deus. Corra para Ele com suas perguntas, seus medos, suas incertezas e diga: Jesus, me mostra de novo, me faz crer de novo. Ele sempre responde à fé sincera, mesmo quando pequena. Lição 20. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Você já se pegou imaginando tudo o que pode dar errado? Pensando no futuro com ansiedade, como se já estivesse vivendo problemas que ainda nem chegaram? O coração fica inquieto, a mente não para. Você tenta descansar, mas está sempre se preparando para o pior. Jesus sabia que faríamos isso. Por isso ele disse: basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, filho, viva o agora, eu cuido do amanhã. O medo do futuro rouba a alegria do presente. Verdadeira fé é confiar no Deus que já está lá, no amanhã que você tanto teme. Escuta isso agora. Você não precisa ter todas as respostas, nem controlar tudo que virá. Hoje, apenas ore assim: Senhor, me ajuda a viver o hoje, confiando que o amanhã está nas tuas mãos. Respire, entregue, confie. Lição 21. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Há momentos em que tudo parece confuso. Você olha para sua vida e não sabe mais para onde. Já tentou caminhos que pareciam promissores, mas terminaram em frustração. E agora, você se vê parado, com medo de escolher errado de novo. Mas Jesus não veio apenas para mostrar um caminho. Ele é o caminho. Seguir Jesus não é ter um mapa com todos os passos detalhados. É andar com o guia que conhece cada curva da sua história. Ele não promete que o caminho será fácil, mas promete que você nunca vai caminhar sozinho. Escuta isso agora. Se tudo parece incerto, confie nele. Mesmo que o próximo passo pareça pequeno, diga: Jesus, guia-me, eu não quero andar sem ti. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém que esteja sem direção também. Talvez esse seja o sinal que o coração dele estava esperando. Lição 22. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2:5. Às vezes, o esfriamento espiritual não chega de repente. Ele vem aos poucos, com a correria, as distrações, os cansaços da vida. Você já não ora como antes. Já não sente a mesma chama. Vai à igreja, mas por obrigação. Lê a Bíblia, mas não sente mais nada. E no fundo, você sente vergonha, porque sabe como já foi e sabe como está agora, mas não consegue voltar sozinho. Jesus, com amor e firmeza, diz: lembra, arrepende-te, volta. Ele não quer que você viva de aparência. Ele quer de volta o seu coração.
Não importa o quanto você se afastou, ainda há tempo de voltar. Escuta isso agora. Volte às pequenas coisas que te conectavam com Deus. Aquela música, aquela oração simples, aquela conversa sincera. Diga hoje: Senhor, eu quero voltar. Ele nunca parou de esperar por isso. Lição 23. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Mateus 11:6. João Batista estava preso. Tinha sido fiel, corajoso, obediente, mas mesmo assim estava no fundo de uma cela. E lá ele duvidou. Será que Jesus é mesmo quem eu pensei que fosse? Talvez você esteja no mesmo lugar. Você crê, ama a Deus, caminha com Ele, mas chegou um momento que você não entende mais nada. Por que tanta dor? Por que tanto silêncio? Por que parece que Ele não está agindo? Jesus não criticou João. Ele apenas disse: feliz é quem não se escandaliza por causa do que eu faço ou deixo de fazer. A fé madura é aquela que continua mesmo sem respostas, mesmo quando a prisão não se abre, mesmo quando a cura não vem. Escuta isso agora. Se sua fé está sendo provada, permaneça. Não fuja, não endureça o coração. Apenas diga: Senhor, mesmo sem entender, eu escolho continuar crendo. E saiba, isso, aos olhos de Deus, é fé preciosa. Lição 24. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Há um tipo de dor que quase ninguém vê, a de dar o melhor, e mesmo assim ser ignorado. Você cuida, ajuda, serve, ama, mas parece que ninguém retribui, ninguém agradece, ninguém enxerga, e o coração vai ficando ressentido. Você se pergunta: será que continuar? Mas Jesus te lembra: o Pai vê em secreto. Ele vê aquele favor que ninguém notou, aquela oração silenciosa, aquela lágrima que ninguém enxugou. Mas Ele contou, e Ele promete: haverá recompensa, não por aplauso, não por mérito, mas porque o amor sincero nunca passa despercebido diante de Deus. Escuta isso agora. Continue sendo quem você é, mesmo quando ninguém reconhece. Não é em vão. Ore assim: Pai, que eu continue fazendo o bem, mesmo que só o Senhor veja. Lição 25. Disse-lhe Jesus: e, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Aquele homem na cruz ao lado de Jesus estava no fim da vida, sem tempo para voltar atrás, sem chance de consertar tudo o que fez, sem reputação, sem boa obra, sem currículo, mas com um coração quebrantado ele disse: lembra-te de mim, Senhor. E Jesus respondeu com algo impensável: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos ensina algo poderoso. Nunca é tarde demais para ser alcançado por Deus. Enquanto há a graça, enquanto há arrependimento, há perdão. Você pode ter errado, pode ter se desviado, pode ter perdido tempo, mas ainda há um agora para ser transformado pela eternidade. Escuta isso agora. Não escute a voz que diz: já é tarde. Escute a voz de Jesus dizendo: se você me chama, eu respondo. Hoje ainda é tempo, ainda há perdão, ainda há recomeço. Lição 26. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. João 15:11. Esse poder a tristeza tem. Ela vai apagando aos poucos a cor da vida. Aquilo que antes te fazia sorrir já não empolga. Você levanta, vive o dia, mas sem brilho, sem vontade, sem alegria. E talvez você se culpe por isso. Pense que fé e tristeza não podem coexistir. Mas Jesus não nos chamou para fingir alegria. Ele prometeu nos dar uma alegria que vem dele, uma alegria que não depende das circunstâncias, do humor, do momento. É uma alegria profunda, que brota mesmo em meio à dor, que resiste à perda, que sustenta o coração cansado. Escuta isso agora.
Se você perdeu a alegria, peça a dele. Diga: Jesus, devolve a alegria que eu perdi. E deixe o Espírito Santo regar esse terreno seco do seu coração. Se essa palavra tocou sua alma, curta esse vídeo como um sim, Senhor, eu recebo essa alegria. Às vezes, um clique também pode ser um ato de fé. Lição 27. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Talvez você esteja vivendo dias em que, sem sentido, você acorda, mas não sabe por quê. Faz o que precisa ser feito, mas o coração está vazio. Você olha para sua vida e se pergunta: será que estou aqui só existindo? Mas Jesus disse que você é luz, e luz não precisa ser grande para brilhar. Ela só precisa estar acesa. Você pode não perceber, mas há pessoas ao seu redor sendo tocadas por sua existência, pelas palavras que você diz, pelos gestos que você oferece, pelo amor que você carrega, mesmo quando está em pedaços. Você não é um erro, você não é um acaso, você tem um lugar no mundo e no coração de Deus. Escuta isso agora. Se pergunte menos sobre o que fazer e mais sobre quem eu posso iluminar hoje. A missão começa onde você está, com o que você tem. E Jesus caminha com você nessa jornada. Lição 28. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Há lutas que se repetem, padrões que se instalam. Você tenta mudar, promete para si mesmo, ora, mas depois volta de um tempo, ao mesmo lugar, tudo, e aí vem a frustração, a sensação de estar preso dentro de si mesmo, como se nada nunca fosse diferente. Mas Jesus não veio para oferecer alívio temporário. Ele veio para libertar de verdade, libertar da culpa, do vício, da repetição, da dor que se esconde atrás do sorriso. Ele quebra correntes que o esforço humano nunca conseguiu quebrar. E quando ele liberta, não é com base no seu merecimento. É com base na graça. É uma libertação que começa por dentro. Escuta isso agora. Identifique esse ciclo que tem te aprisionado. Não negue, não esconda, não fuja. Apresente a Jesus com um coração sincero e diga: Senhor, se for preciso recomeçar 1000 vezes, eu recomeço contigo. Lição 29. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, 7, 9, 10. Às vezes, não é que você se afastou de Deus, é que a vida te empurrou que agora você nem sabe como voltar. Culpa, escolhas erradas, frieza, vergonha, e você começa a acreditar: já fui longe demais. Mas Davi entendeu algo profundo. Não existe longe demais para aquele que é onipresente. Mesmo se você fizer sua cama no abismo, mesmo se estiver no lugar mais escuro, ainda ali a mão de Deus alcança. Ele não espera você voltar para depois amar. Ele ama no caminho. Ele caminha até onde você está. Escuta isso agora. Pare de tentar merecer voltar. Deixe-se ser. Hoje diga: Senhor, mesmo longe, eu sei que o Senhor me vê, me encontra onde eu estou. E Ele vai, porque esse é o coração do Pai. Lição 30. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Tem dias em que você simplesmente quer parar. Não porque é fraco, mas porque está cansado de ser forte o tempo todo. Você já tentou, já esperou, já orou, mas a luta continua, o silêncio persiste e a alma vai murchando devagar. Vontade de desistir sussurra forte: acaba com isso, para de tentar, não adianta mais. Mas nesse momento, há uma mão estendida, uma voz doce e firme que diz: não temas, eu te ajudo, eu te tomo pela mão. Não é uma ajuda distante, é presença, é toque, é sustento. Escuta isso agora.
Talvez tudo em você esteja prestes a soltar, mas hoje apenas segure a mão dele, mesmo com pouca força, mesmo sem entender o amanhã. Diga: Jesus, segura minha mão e não solta. E ele vai segurar, porque a promessa dele nunca falha. Se você chegou até aqui, é porque sua alma estava clamando por algo mais profundo. E eu creio, Jesus mesmo conduziu você até esta palavra. Talvez você tenha lido cada lição com o coração apertado, lágrimas nos olhos, tentando encontrar uma resposta, uma direção, um consolo. E aqui está a verdade que não muda. Jesus ainda está falando com você. Ele ainda está perto. Ele não desistiu de te amar, nem de te levantar. Cada uma dessas 30 lições foi como uma semente. E agora, o Espírito Santo vai continuar regando dentro de você. Nos dias bons, elas serão gratidão. Nos dias ruins, serão âncora. E quando tudo em você quiser parar, essas palavras serão voz suave dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Se você sentiu a presença de Deus enquanto lia, se algo dentro de você foi curado, tocado ou despertado, se inscreve aqui, porque esse é só o começo de uma jornada que vamos fazer juntos. Palavra por palavra, passo por passo e mais. Compartilha este devocional precisando com alguém, talvez aquele grupo do WhatsApp da família ou aquele amigo que está em silêncio há dias. Você nunca sabe o quanto uma simples mensagem pode ser a resposta de uma oração secreta. Agora, feche os olhos, respira fundo e diz com fé: Jesus, eu recebo cada uma dessas lições. Fala comigo todos os dias e nunca me deixa andar sozinho.